Olá! Falaremos hoje sobre mais um dos temas importantes dentro da operacionalização da vigilância epidemiológica, a notificação compulsória. Uma ação e estratégia para monitoramento e tomada de ações frente às doenças que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Vamos recordar a questão norteadora. O que é notificação compulsória? Antes de adentrar ao conteúdo de notificação compulsória propriamente dita, vamos recordar um pouquinho. Na aula anterior, falamos um pouco sobre vigilância epidemiológica, que pressupõe a coleta e análise de todas as informações sobre a ocorrência de doenças e de seus fatores condicionantes, com vistas à orientação de medidas de prevenção e controle. A vigilância epidemiológica, ela tem como finalidade fornecer subsídios para a execução de ações de controle de doenças e agravos, que são as informações para a ação. E devido a isso, necessita de informações atualizadas sobre a ocorrência dos mesmos. A principal fonte dessas informações é a notificação de agravos e doenças pelos profissionais de saúde. Os dados coletados, ou seja, as informações epidemiológicas, são suportes para a reorganização da atenção básica, pois desencadeia ações de controle para as doenças e seus determinantes. É instrumento para orientar a avaliação dos programas, e auxiliando na redefinição de metas e também de prioridades. Que objetiva informar sua magnitude, a distribuição dos agravos à saúde na população, usualmente em termos de morbidade e mortalidade, recomendar também ou iniciar ações oportunamente a fim de reduzir seus níveis de morbidade e mortalidade ou até mesmo eliminar o agravo à saúde na localidade, evitando assim a disseminação de determinadas doenças. Identificar tendências, grupos e fatores de risco com vistas a elaborar estratégias de controle de específicos eventos adversos à saúde. Um outro objetivo também é detectar epidemias, documentar a disseminação de doenças, avaliar medidas de intervenção em saúde pública, como, por exemplo, o impacto das ações de vacinação, proteção e segurança conferidas por um produto. Avaliar a adequação de táticas e estratégias de aplicação de medidas de intervenção, não só nos seus fundamentos técnicos, mas também naqueles referentes à própria operacionalização dessas intervenções. A informação em saúde deve ser entendida como um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade socioeconômica, demográfica e epidemiológica para o planejamento, a gestão, a organização e a avaliação nos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde. Portanto, a investigação de doenças parte da simples suspeita de um evento sanitário para determinar sua causa, riscos presentes ou potenciais para outros indivíduos, visando orientar as medidas de controles pertinentes. De fato, então, o que é notificação compulsória? A notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção. A notificação compulsória ela será realizada diante das suspeitas ou confirmação de doença ou agravo, observando-se também as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisas. Como a gente pôde ver, então, a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória, ela pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
Mesmo assim, sabe-se que a notificação nem sempre é realizada, o que ocorre por desconhecimento de sua importância e também por descrédito nas ações que dela devem resultar. A experiência tem mostrado que o funcionamento de um sistema de notificação é diretamente proporcional à capacidade de se demonstrar o uso adequado das informações recebidas, de forma a conquistar a confiança dos notificantes. O sistema de notificação deve estar permanente voltado para a sensibilização dos profissionais e das comunidades, visando melhorar a quantidade e qualidade dos dados coletados, mediante o fortalecimento e a ampliação da rede. Todas as unidades de saúde, seja públicas, privadas ou filantrópicas, devem fazer parte do sistema, como também todos os profissionais de saúde e mesmo a população em geral. A notificação compulsória pode ser imediata ou semanal. A notificação compulsória imediata é aquela notificação realizada em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública pelo meio de comunicação mais rápido disponível. E a notificação semanal é a notificação compulsória realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. E nós temos também a notificação compulsória negativa, que é uma comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante na lista, que consta na lista de notificação compulsória. E temos também a vigilância sentinela, que é um modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimentos de saúde estratégico para a vigilância de mortalidade, morbidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública com participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde. O termo sentinela, quando utilizado em saúde pública, vem antecedendo de diversos substantivos, como unidade de saúde, eventos, populações, que tem como eixo comum a coleta de informações com sensibilidade para monitorar um certo universo de fenômenos, isso segundo o autor Samaja. Essa designação foi empregada pela primeira vez em 1976, quando Hutchins e seus colaboradores chamaram a atenção para a necessidade de identificar eventos sentinelas em saúde, definindo-os como doença prevenível, incapacidade ou óbito evitável. Portanto, partindo desse princípio, vários países incluíram essa prática nos seus sistemas de vigilância. Prática essa que foi sendo ampliada, passando a considerar não só eventos únicos, como também eventos raros localizados e mudanças em padrões lógicos de ocorrência. De tal maneira que os sistemas de vigilância epidemiológica vêm utilizando hospitais especializados em doenças transmissíveis como unidades de saúde sentinelas, que funcionam como alerta para investigação e adoção de medidas de controle de doenças graves que exigem atenção hospitalar. Isso a gente pode utilizar como um exemplo de unidades de saúde sentinelas. E quem é que deve fazer, portanto, essa notificação compulsória, Então, a notificação compulsória ela é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, conforme a Lei 6.256 desde 1975. Essa notificação compulsória ela será realizada mediante a suspeita ou confirmação de doença ou agravo. E a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será realizado pelos responsáveis por esses estabelecimentos públicos ou privados educacionais de cuidado coletivo, além dos serviços de hemoterapia, das unidades laboratoriais e instituições de pesquisas, como já foi dito anteriormente.
E a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória também pode ser realizada, né, à autoridade de saúde por outro cidadão que tenha conhecimento dos mesmos. A notificação compulsória imediata, né, ela deve ser realizada pelo profissional de saúde, como vocês viram, né, pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente. Então, se ela é imediata, ela deverá ser realizada em 24 horas, através depois desse primeiro atendimento, pelo meio mais rápido disponível. E a inobservância, né, dessa notificação é considerada infração às normas sanitárias brasileiras, pressupondo penalidades que vão desde uma simples advertência até multas previstas pelo Decreto 785 de 1966. Alguns aspectos que devem ser considerados na notificação compulsória, né? Notificar a simples suspeita da doença ou evento, clareza da definição de casos, não deve guardar a confirmação do caso para se efetuar a notificação, pois isso pode significar perda da oportunidade de intervir eficazmente. A notificação ela deve ser sigilosa, só pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de riscos para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informação. Além da notificação compulsória, o sistema de vigilância epidemiológica pode definir doenças e agravos como de notificação simples. O Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM, é o primeiro instrumento de coleta de dados de notificação compulsória. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer os seguintes critérios: a magnitude, que é aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vidas perdidas. Potencial de disseminação, que é representado pelo elevado poder de transmissão da doença através de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob o risco a saúde coletiva. Um outro parâmetro é a transcendência, o qual expressa-se por características subsidiárias que conferem a relevância especial à doença ou agravo, destacando-se, né, a severidade, que é medida por taxas de letalidade, de hospitalização e de sequelas. A relevância social avaliada subjetivamente pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência da doença e que se manifesta pela sensação de medo, de repulsa ou de indignação. E uma outra característica a ser considerada é a relevância econômica avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, redução da força de trabalho, absenteísmo escolar e laboral, custos assistenciais e previdenciários, dentre outros. Mais um critério de inclusão de doenças e agravos na lista de notificação é a vulnerabilidade, que é a medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos e coletividades. Também os compromissos internacionais, que são relativos ao cumprimento das metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. O Autorregulamento Sanitário Internacional estabelece que sejam notificados todos os eventos considerados de emergência de saúde pública de importância internacional. Ocorrências de emergências de saúde pública, epidemias e surtos
Também são situações que impõem notificação imediata de todos os eventos de saúde que implicam risco de disseminação de doenças, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos com base na apresentação clínica e epidemiológica do evento. Então, os parâmetros, básicos para inclusão de doenças e agravos dentro da lista de notificação compulsória. São os critérios utilizados para essa inclusão, dessas doenças. Para fins de notificação compulsória de importância nacional, serão considerados alguns conceitos, Esses conceitos são da Portaria do Ministério da Saúde de 2004 e de 2016. Então, o que é agravo? Então, essa portaria, ela diz que agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos e lesão autoprovocada. A autoridade de saúde, o que é? Então, as autoridades de saúde são o Ministério da Saúde, e as secretarias dos estados de saúde, Distrito Federal e municípios, portanto, todas essas secretarias, responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde. E doença, A doença, essa portaria, ela traz o conceito de enfermidade ou estado clínico independente de origem ou fonte que representem ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. E epizootia, O que é? É a doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possam apresentar riscos à saúde pública. E por fim, o outro conceito de evento de saúde pública, que é a situação que pode constituir potencialmente ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como a epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. E como é a responsabilidade da autoridade que recebe essas notificações compulsórias? Então, a autoridade de saúde que receber a notificação compulsória imediata deverá informá-la em até 24 horas desse recebimento às demais esferas da gestão do Sistema Único de Saúde, o conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos. A notificação compulsória semanal, ela será feita à Secretaria de Saúde do município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. Já no Distrito Federal, essa notificação será feita à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E a notificação compulsória, independente da forma como é realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo do compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, do Sistema Único de Saúde, estabelecido pelo Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E a portaria do Ministério da Saúde, 204/2016, ela retrata os compromissos das autoridades de saúde, garantindo o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade e a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral. Reforçando essa divulgação, mantém-se o sigilo das informações pessoais. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
divulgarão em endereço eletrônico oficial o número de telefone, fax, endereço de e-mail institucional ou formulário para notificação compulsória. A relação das doenças e agravos monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes constarão em ato específico do ministro, de Estado da Saúde, que asseguram também a relação das epizootias, e suas diretrizes de notificação, que constarão em ato específico do ministro de Estado da Saúde. No ano de 2014, entra-se na lista de notificação compulsória a violência contra a mulher, onde é fundamental a capacitação dos profissionais da área de saúde para receber e também para diagnosticar os casos de violência, de forma que possam saber como proteger e também para que possam notificá-las. A lei de notificação compulsória, ela estabelece que a denúncia seja de responsabilidade dos serviços de saúde, sejam eles tanto públicos quanto privados. E essa notificação, ela deve ser tratada com sigilo, não podendo ser divulgada a identidade da vítima. E, inclusive, o profissional que fizer essa notificação, ele não poderá levar para casa e contar, tá? Então, assim, realmente é sigiloso. E jamais divulgar o nome dessa vítima. Uma portaria de 2011, ela coloca como notificação compulsória alguns casos de violências contra a mulher, embora essa portaria posteriormente foi revogada, tá? Então, a violência contra a mulher, ela é um fenômeno universal que atinge todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é definida como o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A violência contra as mulheres, ela é atualmente um dos temas mais relevantes no âmbito da saúde pública e dos direitos humanos, pois provoca sérios prejuízos à saúde e ao desenvolvimento psicossocial dessas mulheres. Em 2011, uma portaria do Ministério da Saúde inclui as violências domésticas, sexual e ou outras como parte da lista de notificação compulsória. E as unidades de saúde dos serviços públicos e privados devem notificar os casos de violência que se enquadrarem no objetivo de notificação da ficha, como caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objetivos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência física, indígenas e população LGBT. A notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas no âmbito da saúde não é denúncia, mas sim um instrumento de garantia de direitos. Após as etapas de acolhimento, atendimento e notificação, deve-se proceder ao segmento na rede de proteção social. No ano de 2014, a portaria número 12.071 revogou a portaria 104 de 2011, e ela passa a estabelecer a notificação imediata, que é aquela em menos de 24 horas, para violência sexual e tentativa de suicídio em âmbito municipal. Em casos de violência sexual, necessita agilidade ao atendimento à vítima e a seu acesso à contracepção de emergências e às medidas profiláticas, de acordo com o que é preconizado na norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, em até 24 horas da agressão, que é o mais precocemente possível, na verdade,
Em caso de tentativa de homicídio, deve-se ter tomada rápida de decisão, como o encaminhamento e a vinculação do paciente ao serviço de atenção psicossocial, de modo a impedir que um caso de tentativa de suicídio não chegue a ser concretizado, como a gente também já deu uma estudada nesse tema. A portaria número 2406, de 5 de novembro de 2004, institui serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher e aprova instrumento e fluxo para a notificação. O preenchimento da ficha de notificação ocorrerá na unidade de saúde onde foi atendida essa vítima. Posteriormente, a ficha de notificação é remetida ao Serviço de Vigilância Epidemiológica ou serviço correlacionado da respectiva Secretaria Municipal de Saúde, onde os dados serão inseridos em aplicativo próprio e as informações consolidadas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde e em seguida à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A partir de então, a Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com a Secretaria de Atenção à Saúde, definirão as diretrizes e os mecanismos de operacionalização dos serviços, ficando delegada competência ao secretário de Vigilância em Saúde para editar, quando necessário, normas regulamentadoras dessa portaria, né, que é a portaria 2406. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológico das 3 esferas de governo, né? Então, a nível federal, estadual e municipal, através de uma rede informatizada para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças e agravos de notificação compulsória. O sistema foi desenvolvido para ser operacionalizado da unidade de saúde até a Secretaria Estadual de Saúde. Porém, caso o município não disponha de microcomputadores nas suas unidades, o mesmo pode ser operacionalizado a partir das secretarias municipais de saúde, das regionais de saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. O sistema é alimentado semanalmente em 52 semanas, de acordo com o calendário epidemiológico do ano. Em consequência, quando não houver a ocorrência de algum caso de doença ou agravo de notificação compulsória em alguma unidade de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde deverá fazer uma notificação negativa para cada unidade dessa situação. A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país. A escolha dessas doenças obedece a alguns critérios, razão pela qual essa lista é periodicamente revisada, tanto em função da situação epidemiológica da doença, como pela emergência de novos agentes ou por alterações. A última revisão ocorreu ainda neste ano, no início de 2020, e após essa revisão, atualmente nós temos uma outra doença de notificação compulsória, que é a Covid-19. Os laboratórios públicos e particulares terão de fazer notificação obrigatória ao Ministério da Saúde e de todos os resultados de teste de diagnóstico do novo coronavírus em 24 horas. A medida faz parte da portaria de número 1792, assinada pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje atual ministro da Saúde, e que foi publicada no dia 21 de julho no Diário Oficial da União. Os laboratórios que descumprirem a regra ficam sujeitos a sanções, como multa ou até mesmo interdição do laboratório pela infração sanitária. De acordo com a publicação dessa portaria, deverão ser notificados ao Ministério da Saúde todos os resultados dos testes diagnósticos realizados, sejam positivos, sejam negativos, inconclusivos e correlatos em qualquer que seja a metodologia de testagem utilizada. Os resultados de exames laboratoriais realizados pelos laboratórios particulares devem ser disponibilizados para os gestores locais do Sistema Único de Saúde para atualização e conclusão da investigação.
A notificação ficará a cargo dos gestores e responsáveis dos respectivos laboratórios e será fiscalizada pelo gestor de saúde local. Vale ressaltar que a notificação do Covid não é apenas nacional, é também uma exigência da Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a Organização Mundial da Saúde. E aqui nós temos a lista, né, das doenças e dos agravos e eventos de saúde pública para notificação compulsória, que essa aí é a atual, tá? Já de 2020. Então, vamos lá, né? Doença ou agravo, né? Essa listagem, né, ela vai estar em ordem alfabética. Então, a 1, né? É o acidente de trabalho com exposição a material biológico ou acidente de trabalho grave e fatal em crianças e adolescentes. Então, a quem registrar, né? Então, qual o primeiro contato nessa periodicidade, né? Se é em 24 horas ou se é semanal. Então, nesse caso desse acidente, né, de trabalho, se for com material biológico, semanalmente. Caso seja grave e fatal, né, em crianças e adolescentes, na Secretaria Municipal de Saúde, em 24 horas. Acidente com animal peçonhento, também pela Secretaria Municipal de Saúde, por 24 horas, em até 24 horas. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva. Da mesma forma, então, é realizado, né, a notificação compulsória em até 24 horas pela Secretaria Municipal de Saúde. O botulismo, ele é realizado nessas 24 horas e ele vai ter que passar não somente pela Secretaria Municipal de Saúde, mas ele irá para a Secretaria Estadual de Saúde essa notificação e também para o Ministério da Saúde. A cólera da mesma forma que o botulismo, tá? E a coqueluche, ela deverá ser notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, posteriormente pela Secretaria Estadual de Saúde, em 24 horas. A dengue, né, os casos, ela deverá ser notificada semanalmente e já o caso de ocorrência de óbitos de dengue deverá ser notificado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde em até 24 horas após o recebimento dessa notificação. Difteria. A difteria, ela é realizada, né, notificada em 24 horas após a identificação pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Estadual. Assim como também as doenças de Chagas aguda, tá? Da mesma forma. A doença de Chagas crônica, ela é registrada, né, notificada semanalmente. Doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Essa doença, ela é notificada semanalmente, assim como também a doença de Chagas, né? Que é essa Chagas crônica. Desculpa, pessoal, eu me perdi aqui nas linhas, né? E a doença invasiva por a Haemophilus influenza, essa ela deverá ser notificada 24 horas, né? Tanto pela Secretaria Municipal e também pela Estadual. A doença meningocócica e outras doenças de meningites, né? Outras meningites, elas deverão também ter a mesma procedência, né? Ser municipal e também estadual. Assim como também as doenças suspeitas de notificação intencional, né? A antraz, pneumonicobe, a tularemiaque e a varíola. Só porque essa, diferente das anteriores, ela deverá também ser notificada para o Ministério da Saúde. Então, dando continuidade à nossa listagem de doença ou agravo de notificação compulsória, nós temos as doenças febris, hemorrágicas, emergentes, reemergentes, né? Então, dentre elas o ebola, né? A febre purpúrica brasileira e outras. Temos o óbito com suspeita de doença pela zika.
Temos o evento de saúde pública, que se constitui ameaça à saúde pública. Eventos adversos graves ou óbitos por vacinação. Febre amarela. Febre de chikungunya em áreas em transmissão. Óbito com suspeita de febre de chikungunya. Febre de Nilo ocidental e de outras arboviroses de importância em saúde pública. Febre maculosa e outras rickettsioses e rantoviroses, que deverão ser notificadas em até 24 horas, né, para a Secretaria de Saúde, né, municipal, estadual e também para o Ministério da Saúde. E aí nós temos as semanais, né, que são a doença aguda pelo vírus, então a notificação deverá ser semanal, as esquistossomoses, a febre de chikungunya, a hanseníase, as hepatites virais e também infecções pelo vírus da imunodeficiência humana ou síndrome da imunodeficiência adquirida, que deverão ser notificadas, né, semanalmente. E ainda dando continuidade, né, então, as doenças ou agravos de notificação compulsória que devem ser imediatas, né, então após o reconhecimento, né, deverá ser comunicado então à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual e ao Ministério da Saúde. Isso, né, se a gente fala imediato, então a gente já sabe que é 24 horas. Temos a influenza humana produzida por novo subtipo viral, a malária na região extra-amazônica, a poliomielite pelo poliovírus selvagem, a peste, a raiva e também a síndrome da rubéola congênita. E as notificações semanais, nós temos a infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpero em criança exposta ao risco de transmissão vertical ao HIV. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, intoxicação exógenas por substâncias químicas, incluindo os agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. A leishmaniose tegumentária americana, também a leishmaniose visceral e o óbito, né, infantil materno. E se vocês acham que essa lista acabou, nós ainda temos mais algumas, né, como vocês podem ver. Então, mais doenças e agravos em notificação de 24 horas, nós temos doenças temáticas, que são o sarampo e a rubéola, síndrome da paralisia flácida aguda, síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus, e essas somente que estão aqui são as de 24 horas imediatas. E já as que ocorre 24 horas, porém não tem necessidade até o Ministério da Saúde, né? A varicela, que em caso grave, internado ou também de óbito. Já o tétano e a violência sexual e tentativa de homicídio, então elas têm que ser notificadas para a Secretaria de Saúde Municipal em 24 horas. E semanalmente nós temos então a sífilis, que tanto a adquirida quanto a congênita ou gestacional, né? Temos também a toxoplasmose gestacional congênita, a tuberculose e, por fim, a violência doméstica e outras violências, né, como notificação semanal. E aqui está a portaria, então, né, para que vocês possam tomar posse melhor para tal conhecimento, tá ok? E para a próxima semana, então, nossa questão norteadora, ela será, né, busque conhecimento da política de atenção à hipertensão arterial sistêmica e diabetes de mellitus. O amor ao próximo não conhece fronteiras ideológicas ou religiosas. Tenham todos uma ótima semana e até nossa próxima aula.